Bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou João Vitor Moreira Maia, psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, e coordeno também as atividades andragógicas do Espaço Zorri. Neste presente vídeo, eu tenho por intenção inaugurar mais um espaço de socialização de experiências e referências teóricas, sempre no intuito de fomentar a gestalterapia em nosso contexto, no Ceará, no Nordeste, no Brasil, contribuindo assim com o processo formativo de pessoas interessadas na nossa abordagem gestáltica. Este novo espaço digital diz respeito ao que eu estou chamando de vinhetas clínicas. Nele, eu pretendo desenvolver falas que indiquem fenômenos que me atravessam como psicoterapeuta, como supervisor, bem como ser humano, como pessoa, sempre investindo em temas que dizem respeito à nossa sociedade. Em termos da forma e o conteúdo da minha fala, pretendo desenvolver uma narrativa sempre em primeira pessoa, sendo, portanto, uma fala minha, mesmo que inspirada, né, nas expressões, nas experiências de outras pessoas que eu assisto, quer como terapeuta, quer como supervisor. Produzir uma fala em primeira pessoa, eu entendo que justifica-se justamente pela admissão de que é uma tentativa minha de teorização que, mesmo na forma mais sensível, né, de narrar a experiência de outrem, na forma como tal experiência me afeta, não dá conta de encerrar as compreensões possíveis sobre o vivido dessa ou dessas pessoas. Me proponho, assim, uma fala sobre as minhas impressões, as marcas e os efeitos que as experiências compartilhadas no setting terapêutico, no setting de supervisão, mobilizam em minha própria existência. Acresço ainda o cuidado com a manutenção do sigilo terapêutico das experiências compartilhadas, né, em espaços, em relações de escuta, cuidado e confiança. Portanto, já assumo que pessoas e grupos sociais específicos, eles não serão identificados, sendo então preservada essa questão do sigilo. Para desenvolver uma primeira vinheta clínica, eu elegi como um tema um fenômeno macrosocial. Tal fenômeno, entendo eu, ganha contornos de figura na nossa cena terapêutica da atualidade. Eu penso que eleger um fenômeno macrosocial tem por objetivo deslocar a ideia de que a clínica psicológica é restrita a processos eminentemente intrapessoais ou do interpessoal, né? Ou seja, assumindo que a clínica psicológica ela só daria conta dessa escala micro. Assumir, portanto, um fenômeno macrosocial e de relevância para o nosso contexto é advogar pela tese de que, inevitavelmente, a clínica depara-se com os atravessamentos socioculturais e políticos na forma como eles se materializam na vida das pessoas escutadas em psicoterapia. É também provocar o entendimento da necessidade de a clínica psicológica implicar-se com tais questões concretas do mundo da vida, sobre o risco de que a psicoterapia figure meramente como uma tecnologia burguesa de arrefecimento dos estados afetivos e de docilização das vidas. Eu venho me interrogando na escuta de clientes, pacientes, supervisionandos, alunos, né, e por que não na minha própria existência, sobre os efeitos do cenário de crise econômica, social e político que temos vivido nos últimos anos. Então, o meu esboço de análise, ele investe na tentativa de compreender os efeitos em nossas vidas dos fenômenos que ilustram esse cenário de crise. E aí eu elenquei aqui alguns para que a gente possa antecipar. A condição de insegurança alimentar da população brasileira, penso ser uma questão absolutamente central e relevante. O achatamento da renda da população, o desemprego, os subempregos
em que profissionais, né, com um longo percurso de investimento acadêmico, já uma carreira, né, com anos de trajetória, não encontram oportunidades dignas de emprego e renda. Pretendo ainda, né, discutir a fantasia, o mito do empreendedorismo, né, que traduz a falácia neoliberal, né, da sugestão de que o empreendedorismo, ser um empreendedor de si mesmo, é a melhor saída. Detalhando, né, o primeiro tópico sobre a questão da insegurança alimentar, que assola tantas famílias, segundo o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia do Covid-19 no Brasil, pesquisa realizada pela rede Pensa, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer nas próximas 24 horas. Mais de 58,7% da população brasileira está em situação de insegurança alimentar em algum grau, seja leve, moderado ou grave, explicitando, né? O grave, né, a insegurança alimentar grave, representa que se vive efetivamente uma condição de fome. Essa mesma pesquisa mostra que no cenário atual de 2022, apenas 4 em cada 10 famílias conseguem manter acesso pleno à alimentação. Os demais 6 lares se dividem em um espectro dos que estão preocupados com a possibilidade de não ter alimento no futuro, até os que estão passando fome. Ainda segundo o segundo inquérito, cerca de 125 milhões de brasileiros estão vivendo algum grau de insegurança alimentar. Os dados detalhados no segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil apontam ainda que as regiões norte e nordeste do Brasil são as mais impactadas, com cerca de 70% da população vivendo algum grau de insegurança alimentar e até 25% em condição de fome, compondo um dos aspectos que constitui a condição de extrema pobreza. Os dados apontam ainda que 65% dos lares de pessoas pretas ou pardas convivem com restrições alimentares, comprovando que o retrato da fome no Brasil é agravado pelo longo histórico de racismo estrutural e a carência de políticas públicas destinadas à população pobre e preta. A experiência da insegurança alimentar também se traduz em vergonha, tristeza ou constrangimento por pessoas que se percebem tendo a necessidade de fazer uso de meios que ferem a dignidade humana para conseguir colocar comida na mesa. Na escuta de colegas, alunos e alguns clientes, é sempre uma experiência afetiva marcante me deparar com a realidade de outrem que vive uma rotina alimentar restrita, tanto em termos da quantidade, da variação e a qualidade nutricional das refeições. É importante frisar que, na minha condição de privilégio, de um homem de classe média que, ao longo da vida, lidou e lida com restrições financeiras, mas que em nenhum momento me deparei intimamente com a condição de insegurança alimentar, não é palpável a mim acessar a aflição de não ter o que comer no dia, ou pior, não ter o que oferecer à minha família, ao meu filho. Mas é possível admitir que o simples vislumbre dessa possibilidade já me é absolutamente angustiante. Difícil imaginar o que vivem cotidianamente milhões de famílias. Ainda sobre os dados econômicos e sociais, né, que traduzem essa condição de crise econômica, uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, no final de abril de 2022, aponta que 60% da população brasileira precisou cortar gastos nos últimos 6 meses, reflexo do achatamento da renda média da população. De modo geral, as famílias brasileiras perderam nos últimos 5 anos
1/3 da sua capacidade de compra, quer para o consumo de bens essenciais, quer para a compra de supérfluos. É absolutamente marcante na nossa experiência a constatação de que a inflação de alimentos, né, é muito maior do que os dados oficiais nos sugerem, né? Então, sentimos, quando vamos no supermercado, no mercantil, numa feira, efetivamente o nosso poder de compra sendo significativamente achatado. Atualmente, a população brasileira vive com taxas de desemprego em torno de 13%. Né? Os últimos dados, um pouco menos, né? Apontam aí 10%, 11%, com mais de 11 milhões de brasileiros vivendo essa condição, sendo que desde 2016 o desemprego no Brasil supera os 2 dígitos. Os dados sobre o desemprego não são a única preocupação. A condição de desalentados e pessoas que vivem em condição de precarização do trabalho são igualmente preocupantes. No Brasil, os desalentados, ou seja, pessoas que gostariam de trabalhar, mas que desistiram de procurar uma vaga por considerarem que não vão ter chances de encontrar, somam quase 5 milhões de pessoas. O número absoluto de trabalhadores informais é ainda mais significativo. Essa população já representa quase 40 milhões de brasileiros. É preciso recordar que na sociedade que vivemos, somos desde muito cedo subjetivados no sentido de nos reconhecermos e sermos reconhecidos como sujeitos produtivos. Somos, assim, constituídos subjetivamente para uma ética do trabalho, uma ética da produção. Entendendo tal ética não como um código de conduta, né, a ser seguido nos ambientes produtivos, mas sim analisando que a categoria trabalho, produção, ocupa um lugar central em nossos processos de subjetivação. Nesta perspectiva, parafraseando René Descartes, na segunda meditação cartesiana, naquilo que ele sintetiza o modo de subjetivação da modernidade, na célebre expressão penso, logo sou, na contemporaneidade, podemos dizer que eu sou à medida em que vivo uma condição de produção. Me reconheço e sou reconhecido pelo meu grupo social a partir deste condicionante. Ao passo que ser destituído dessa condição questiona, a partir desse modo de subjetivação, minha própria condição como sujeito. É como se parafraseássemos, né, o René Descartes e disséssemos: produzo, logo sou. Se eu deixar de produzir, deixo de ser. Na construção de minhas pistas hermenêuticas, eu recorro ao filósofo português Boaventura de Sousa Santos, que no livro Pela Mão de Alice, o social e o político na pós-modernidade, destaca que as sociedades ocidentais contemporâneas implementaram um processo de transição de um capitalismo de produção para um capitalismo de consumo, onde no primeiro considera-se cidadão o sujeito que participa dos processos de produção, enquanto no segundo, a prerrogativa para essa constituição da condição de cidadão centra-se na capacidade do indivíduo de participar do mercado consumidor. Neste sentido, não basta produzir, é necessário ter condições de consumo. Portanto, os desempregados, os desalentados, ou ainda as pessoas com condições salariais insuficientes para participar efetivamente do mercado consumidor, são marginalizadas da condição de cidadania plena, condenadas a uma condição de subcidadania. A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, apresentada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta a condição crítica de endividamento das famílias brasileiras. Desde o início do ano de 2022, mais de 75% das famílias brasileiras estavam endividadas. As dívidas com cartão de crédito chegam a alarmantes 80% da população brasileira, sendo inegável o impacto de tais endividamentos na qualidade de vida e na dignidade dessas pessoas. Os efeitos de tais endividamentos na vida da população
É ainda mais preocupante como tomamos consciência dos abusivos juros reais praticados no Brasil, exponencialmente maiores que a já elevada taxa Selic. Em nosso país, né, só para frisar esse dado, a taxa média para o uso do crédito rotativo dos cartões de crédito fica em torno de 12,5% ao mês. Mas essa porcentagem ela triplica em alguns bancos e a partir do perfil socioeconômico dos usuários. Ou seja, quanto menos condição de renda, maior é a taxa de juros, o que mantém e amplia os abismos sociais produzidos pela desigualdade, pela histórica desigualdade social do nosso país. Necessário ainda analisar que a vida dessas pessoas é atravessada por uma dimensão moral da crise econômica, quando os sujeitos desempregados, subempregados ou simplesmente em endividamento parecem ter que encarar uma condição moral de não serem suficientemente capazes de produzir renda. Neste aspecto, precisamos entender minimamente as operações da cultura neoliberal, que mais do que meramente um modelo socioeconômico, segundo o Byung-Chul Han, precisam ser abordados ao nível do discurso, ao nível das categorias morais que atravessam a constituição de nossas subjetividades. O filósofo citado, Byung-Chul Han, no livro Psicopolítica, o liberalismo e as novas técnicas de poder, indica que o neoliberalismo, como mutação do capitalismo, torna o trabalhador um empreendedor, disseminando a ilusão de que qualquer um, enquanto projeto que se esboça livremente, aqui as palavras do autor, é capaz de uma autoprodução ilimitada. O filósofo acrescenta ainda que quem fracassa na sociedade neoliberal de desempenho, em vez de questionar a sociedade ou o sistema, considera a si mesmo como responsável e se envergonha por isso. O pensador contemporâneo ressalta ainda que aí está a inteligência peculiar do regime neoliberal. Não permite que emerja qualquer resistência ao sistema. Destacando que as sociedades neoliberais operam sobre a lógica das performances individuais, o mesmo filósofo, agora em outro livro, A Sociedade do Cansaço, é categórico em seu diagnóstico. Ele diz: a sociedade do desempenho produz depressivos e fracassados. Nessa perspectiva, já lança uma primeira função da clínica, função essa de ordem política, de favorecer uma ampliação da nossa compreensão de mundo e dos processos de subjetivação que vivemos, sendo assim a clínica um dispositivo com potencial de nos deslocar dos costumeiros processos de alienação que vivemos enquanto sujeitos e sociedade. Dada a forma como somos subjetivados na cultura neoliberal, em que as ideias de sucesso e insucesso são interpretadas a partir de uma lógica eminentemente individualista, ou seja, é o próprio sujeito que é absolutamente responsável pelos seus sucessos, o sucesso sendo apresentado como um mérito individual e próprio, e de modo análogo, os insucessos, os fracassos, recaindo exclusivamente sobre o sujeito, sendo este o causador de seus infortúnios, sob essa lógica, a partir da qual interpreta-se sucessos e insucessos sobre a ótica da cultura neoliberal, e considerando os efeitos de um contexto social marcado pela crise econômica, cujos desdobramentos resultam em uma leva de desempregados, subempregados e famílias endividadas, marginalizadas da possibilidade de consumo e bem-estar, constrangidas por sua condição de endividados, é imperativo que a clínica psicológica, em sua função social, seja um dispositivo político de problematizar essa lógica de individualização, que localiza nesses sujeitos
os supostos méritos e deméritos. É necessário que a clínica seja um espaço ético-político de constituição das subjetividades que favoreça fissuras nas formas hegemônicas de compreensão do mundo e suas dinâmicas sociais. Que seja possível, por meio da clínica e outros dispositivos de resistência, o favorecimento de subjetividades outras, deslocada das formas tradicionais e míopes de centramento, culpabilização e alienação dos sujeitos. As introjeções por nós vividas de tal lógica das performances individuais promovem, no contexto das crises econômicas, um importante horizonte de significação das experiências, cultivando sujeitos condenados por seus insucessos e, de um modo geral, alienados dos fatores macrosociais que compõem suas experiências e a significação destas. As narrativas sociais que exaltam a lógica da meritocracia produzem um culto às performances e sucessos individuais, corroborando por correlação com a justificativa do desemprego, do subemprego e do endividamento sobre a ótica da condenação individual. São, portanto, responsáveis pela constituição de sujeitos que introjetam a ideia do fracasso, quer o fracasso seja do outro, quer o fracasso seja dele mesmo. Se em uma cultura individualista e neoliberal o sucesso é interpretado falaciosamente como a resultante dos esforços individuais, do empreendedorismo de si, sua contraparte, o fracasso na forma de desemprego, subemprego, endividamento, seria uma prova de fracasso deste sujeito e desenvolvimento de um projeto profissional ineficaz. Eu destaco que a relação terapêutica, na medida em que favorece uma escuta de si como ser no mundo, pode ser uma importante ferramenta crítica na lida com tais introjeções. Felizmente, não é a única técnica de promover tais resistências, mas pode compor o conjunto das técnicas que favorecem resistência. Defendo, portanto, o exercício de uma escuta crítica que tem por intenção romper com as perspectivas individualizantes, que pensam os sujeitos como determinantes de si mesmo, cindidos de seus contextos existenciais. A ruptura com tal paradigma individualizante busca favorecer uma tomada de consciência das condições de possibilidade do mundo da vida, permitindo a constituição de subjetividades que se deslocam dessas formas dominantes de significação da experiência. Formas essas que só permitem ao sujeito constranger-se da sua condição de desempregado, endividado, e vive um cotidiano marcado afetivamente pela aflição dada a sua condição financeira. Abordando a temática por mais uma faceta, ressalto que um aspecto que costumo priorizar no cuidado com os sujeitos que acompanho como psicoterapeuta é perceber o nível de autossuporte da pessoa e o suporte ambiental que ele conta em seu campo familiar, dos ciclos de amigos, e, por que não, né, o suporte ambiental favorecido pelas políticas oficiais de assistência. Na situação de crise econômica e os atravessamentos que incidem na clínica psicológica, busco observar as possibilidades percebidas pelas pessoas para responder à situação existencial de crise econômica que vivem. Nesse sentido, a mudança no padrão de consumo e a aceitação disso como algo necessário ao contexto é interpretado por mim como da ordem do ajustamento criativo, do ajustamento criador. Necessário lembrar que, para muitas famílias, a mudança de padrão de consumo representa a impossibilidade de manter necessidades básicas. A isso não podemos chamar de ajustamento criativo, mas sim reconhecer que há aí uma condição de desamparo, né? Então, é importante fazer esse destaque. É possível reconhecer um ajustamento criador
quando nos deslocamos da experiência introjetada de consumo, que assume que o lazer precisa ser necessariamente atravessado pelo signo dinheiro, para uma experiência em que o lazer pode ser vivido na realidade, na relação com a cidade, com as pessoas, de forma gratuita ou com custos mínimos. A redescoberta de parques públicos, praças, praias, que oferecem atividades lúdicas para crianças, adolescentes, adultos e idosos. A prática de atividade física, também nesses ambientes públicos, que nos deslocam da ideia de que o lazer e a prática da atividade física não dependem, né, que nos deslocam dessa ideia de que o lazer e a prática de atividade física não dependem da nossa capacidade de consumo, são experiências libertadoras. Eu lembro, na minha experiência pessoal, o prazer nas corridas de rua, né, e aí eu faço um destaque, eu não estou falando aqui das provas organizadas, né, e que tem um preço de inscrição até alto, bastante alto, que estabelece, então, essa correlação de atividade física e capacidade de consumo. Eu aqui estou falando, né, da corrida de rua, pelo simples hábito de colocar um tênis e correr, de caminhar por alguns quilômetros. Para quem me conhece, eu costumo dizer que a corrida é, para mim, o esporte mais democrático do mundo. E aí, admito que haja outros similares. Mas o correr em uma rua pública, numa praça, numa praia, me parece tão simples como um brincar de pega-pega quando éramos criança. Sobre o desafio de nos deslocarmos das introjeções que associam sobremaneira lazer e consumo, é importante atentar que esse não é um desafio simples. Afinal, essa associação foi amplamente, de forma sutil e sofisticada, favorecida em nós desde que somos crianças. É necessário, então, repensar e materializar outras infâncias, outras adolescências e experiências entre as famílias, para nos dar conta de que o dinheiro não determina em absoluto as nossas experiências, o nosso lazer. A não ser, né, o dinheiro importa e é fundamental naquilo que precisamos de mais essencial na vida, a saber, os alimentos, moradia, energia, água. Sobre esses bens essenciais, não é possível romantizar. É necessário que, enquanto sociedade, estes sejam garantidos a todos, a todas. Quando não são, é necessário anunciar em alto e bom som ser essa uma condição de vulnerabilidade. Ainda como reflexo da tentativa de favorecer resposta a tal contexto de crise econômica e o exercício do que chamamos de autossuporte, vemos as pessoas ampliando carga de trabalho, mesmo sendo perceptível que o aumento dessa carga de trabalho produz efeitos, né, sobre a qualidade de vida, a qualidade relacional dessas pessoas, a disponibilidade relacional dessas pessoas. Então, a ampliação da carga de trabalho, apesar de ter como possibilidade ampliar uma dada renda, se apresenta, resulta numa espécie de restrição da vida na tentativa de favorecer a ampliação de renda. Nestes termos, a tentativa de ampliar renda que garanta a capacidade de consumo implica em abdicar de outras experiências como o ócio, o lazer, a convivência com as famílias, a prática de uma atividade física. Normalmente, né, o abdicar de outras experiências normalmente é justificada sobre a lógica de que esse é o preço a pagar em termos de crise. Então, vemos aqui os contornos do que favorece sofrimento em uma lógica social sobre o imperativo, sobre o império do neoliberalismo. Outras respostas à situação de crise econômica se materializam na venda de patrimônio para os que, né, em outros tempos, tiveram oportunidade de acumulação. Então, vende-se casa, carro, retira-se dinheiro, né, dos fundos de reserva, da poupança, da previdência privada,
Vibra-se com a possibilidade de retirar algum valor do FGTS. Para aqueles que vivem uma condição atual de crise, mas que outrora viveram contextos mais favoráveis, este é o momento de sobreviver à crise, mesmo sob a pena de perder alguns anos de economia, normalmente acompanhada de uma racionalização que anuncia: é isso mesmo, ainda bem que temos alguma reserva, tempos melhores virão. Ainda sobre as respostas de pessoas e famílias à crise financeira, percebo que algumas buscam desenvolver uma maior disciplina na gestão de suas finanças, com o registro dos custos e de receitas. Conversas, o desenvolvimento de conversas e negociações sobre quais custos podem ser repensados e que esses tenham um impacto mínimo em suas vidas e quais custos são fundamentais, ou seja, não podem ser retirados. Importante frisar que essa reorganização financeira, ela é bem mais possível para pessoas que vivem uma certa condição de privilégio financeiro. Afinal, pedir para uma pessoa que ganha um salário mínimo, que dê conta dos custos da vida fundamentais, neste contexto, é uma expressão de alienação da realidade social dessas pessoas. A reordenação sutil das finanças é, portanto, uma expressão de uma dada condição de privilégio. Para uma maioria esmagadora da nossa população, o endividamento se tornará um fato. Infelizmente, se tornará um fato. Esgotadas as possibilidades de resposta pessoal, ou ainda, associando essas respostas individuais com os possíveis recursos, a contar das nossas relações familiares, dos ciclos de amigos, ou das políticas oficiais de assistência, aquilo que outrora eu definia, que a gestalterapia define como suporte ambiental, a gente entende que a consciência do que em nosso campo existencial pode favorecer tal suporte ambiental é um fator de cuidado e promoção de saúde fundamental. Ou seja, esse suporte ambiental como um fator de cuidado e promoção de saúde é o que, por vezes, pode nos retirar de uma condição de desamparo. A disponibilidade de familiares e amigos para temporariamente pagar contas que são fundamentais, conta de luz, alimentação, escola, plano de saúde, aluguel, condomínio, um dado convite para uma experiência de lazer, vamos lá em casa, vamos tomar um banho de piscina, eu fiz um estrogonofe, eu fiz um creme de galinha, o convite que a gente favorece a pessoas que no nosso campo social vivem, uma condição de restrição financeira maior, promover uma viagem de lazer, ou favorecer uma cesta básica, para que essas pessoas possam gozar temporariamente de uma melhor condição, ou seja, para que, ao menos temporariamente, haja uma certa folga na condição de restrição financeira, a vivência de tal suporte ambiental, mesmo que, em certa medida, possa também ser atravessado por um certo sentimento de constrangimento, é fundamental para promover uma dada esperança de que esse contexto de crise é transitório e será em breve uma situação superada. Eu destaco que poder contar com o maior suporte ambiental, normalmente também se traduz numa condição prévia de privilégios. Eu tenho um círculo de amigos, eu tenho um familiar que possa favorecer esse suporte ambiental, é muito provavelmente já uma condição de privilégio. Entre iguais pessoas que vivem uma condição
de vulnerabilidade, há toda uma rede de apoio, mas com menor possibilidade financeira de dar conta dessas necessidades básicas. E aí, novamente, né, a tendência é que essas famílias, esses sujeitos, entrem numa condição de endividamento. Ainda sobre a noção de suporte ambiental e as possibilidades de cuidado, que são potenciais no contexto da relação terapêutica, eu me recordo que em setembro de 2011, vivi o privilégio, durante o 13º Encontro Nacional de Gestalterapia e 10º Congresso Brasileiro da Abordagem Gestáltica, de dividir uma mesa com a fantástica, formidável Yolanda Forghieri. Na oportunidade, eu lembro que a Yolanda fez uma fala fluida e visceral sobre seus anos de experiência como professora e psicoterapeuta, durante os quais sempre trabalhou com referencial fenomenológico, referencial este que ainda é, né, ela é uma das principais referências no Brasil. Em sua fala, ela destaca a importância da qualidade da presença e de um efetivo engajamento na experiência vivida das pessoas, que ela favorecia a escuta terapêutica. Sobre a temática das crises econômicas, né, enquanto um fenômeno macrosocial, a Yolanda, ela compartilhou que tamanho o engajamento dela na relação terapêutica constituída, que em certas oportunidades ela não se esquivava da responsabilidade de, frente à experiência de algum cliente ou da mãe e do pai de algum cliente, ela contactar a sua rede de contatos pessoais e profissionais a fim de garimpar alguma oportunidade de emprego e renda para essas pessoas por ela assistida. Eu friso que a minha fala não tem por intenção indicar que é essa uma função nossa enquanto psicoterapeuta, mas sim de indicar que, dada a possibilidade de responder à situação do campo, favorecendo contatos profissionais, nós não precisamos nos esquivar disso, em nome de uma suposta neutralidade na relação terapêutica. Podemos ou devemos lembrar que o cuidado é também vivido numa dimensão prática e que é possível, sim, promover o encaminhamento de currículos ou ainda uma indicação direta a alguém que faz parte do nosso ciclo social. Minha intenção na presente fala não tem por, né, não pretende esgotar todas as possibilidades de incompreensão e intervenção nas experiências vividas frente a este contexto de crise econômica e social. O meu propósito, né, nessa fala curta, é indicar, né, é lançar luz que este é um fenômeno que inevitavelmente nos atravessa e que compõe o campo das experiências das pessoas por nós assistidas em psicoterapia. É necessário que a clínica psicológica, como instituição social, se ocupe, portanto, também desses fenômenos, sobre o risco de perpetuar uma prática profissional e um dispositivo de constituição de subjetividades alienada e alienante, surdas às questões macrosociais. Talvez por entender que aquilo que nos compete é uma atuação nos fenômenos psicológicos que teriam uma gênese eminentemente individual, se é que existem tais fenômenos exclusivamente individuais, é que a clínica poderia configurar como essa prática alienada. Penso que tal clínica alienada e alienante seria não apenas uma relação de cuidado restrita, inconsistente e precária, mas, sobretudo, perigosa, pelo valor alienante que carrega e sustenta. Obrigado. A ideia, né, é que a gente possa, nos próximos meses, lançar novos vídeos, sempre
dentro dessa proposta das vinhetas clínicas que traduzam algum fenômeno que esteja sendo significativo no nosso contexto de atuação profissional e na nossa sociedade. Fica, então, aqui um agradecimento de quem chegou até esse momento do vídeo e um convite para que a gente possa aí construir diálogos, construir pontes e pensar formas de atuar nestes contextos micro e macro que tanto importam a gestalterapia. Grande abraço.